Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui hoje para mais um devocional e tá bem frio, gente, por aqui, como vocês podem perceber, né? Tô de jaqueta. Gente, deu uma chuva e esfriou muito, tá frio. Mas graças a Deus, né? Glória a Deus, porque como eu falei com vocês, tava precisando de uma chuvinha, gente, e choveu. Mas daí veio o frio, gente. Aqui no Paraná faz um friozão. O devocional de hoje, gente, o título é Deus deseja que você tenha mais intimidade com Ele. Então, hoje é o 8, tá vendo? Devocional 8. Aí, gente, ela deixou o versículo de Jeremias 9, 24. Diz assim, ó. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso. É que aqui, gente, no livro ela colocou só a parte B do versículo, mas eu vou ler aqui na Bíblia ele inteiro. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça. Então, gente, hoje o título, como vocês viram, vai falar sobre a intimidade, né? Como Deus deseja que a gente tenha intimidade com Ele. E nesse versículo, né, tá dizendo que pra gente procurar conhecer a Deus, ter intimidade realmente com Ele, gente, porque, né, Ele se agrada quando a gente procura conhecer, procura entender, né, quem Ele é, os planos que Ele tem. Então Ele se agrada quando a gente tem esse posicionamento diante dele. Aí ela começa aqui, gente, ó. Eu encorajo você para ter algum tempo agradável reservado somente para ter um tempo a sós com Deus, diariamente. Gosto de fazer isso de manhã e à noite, antes de dormir. Gosto de tomar uma xícara de chá ao sol no inverno com minha Bíblia. E com essa expectativa de que Deus vai se manifestar para mim e que eu vou conhecê-lo ainda mais enquanto leio a sua maravilhosa palavra. As palavras de vida eterna são encontradas neste livro, João 5,39. Eu quero também conhecê-la, estudá-la, beber diariamente da sua fonte. Aqui, gente, ela fala como que ela gosta de ter o tempo com Deus, qual que é o horário, né, que ela tira para ter esse tempo com Deus. Que ela fala que ela gosta de fazer de manhã, né, tomando uma xícara de chá, mas que antes de dormir também. E ela medita também na palavra. Então, qual é o primeiro passo da gente ter essa intimidade com Deus, né, da gente conhecer a Deus? É assim, gente, orando, né, conversando com Deus, lendo a palavra dele. Então, assim, esse é o caminho para a gente conhecer a Deus, para a gente entender, né, como Ele é, quais são os planos dele, para a gente conhecer os planos que Ele tem, é só através da oração e através da palavra. E aí ela continua aqui, ó, no momento em que estou lendo, estou fazendo uma lista de todas as coisas que Deus valoriza. É simplesmente emocionante. Estou aprendendo como amá-lo mais, como amá-lo com minha vida, como viver uma vida linda, marcada pela sua bondade, cheia de milagres incríveis. A intimidade com Deus cria uma vida de milagres, né? Essa frase aqui é o título do livro, inclusive, né, gente? Então, assim, a gente só vai viver uma vida de milagres se a gente tiver intimidade com Deus. Sabe, se a gente viver uma vida só de religiosidade, só de regra, sabe, seja por regra, por costume, por religião, por medo, e a gente não vai gerar milagres, gente, porque o que gera uma vida de milagres é a intimidade com Deus, porque através da intimidade com Deus, você conhecendo quem Ele é, né, e conhecendo os mandamentos dele, você vai obedecer. Você vai procurar obedecer a Deus. E quando você tem intimidade com Deus, você aprende a amar, igual ela colocou aqui, você aprende a amar a Deus como Ele é. Então, automaticamente, você vai querer obedecer Ele por amor. E obedecendo e conhecendo a Deus, tendo essa intimidade com Deus, é que Deus vai fazendo os milagres na nossa vida. Então, é muito importante ter intimidade com Deus, gente, ter um relacionamento com Deus, realmente de pai e filho. Não você fazer algo só por uma obrigação, por um costume, sabe? Por um ritual, principalmente. Muitas vezes a gente ora por um ritual, gente. Tem até aquelas orações bem elaboradas, mas na verdade você não está nem se abrindo para Deus. Na verdade você nem sabe de fato com quem você está falando. Porque é algo tão assim, sabe? Que você já se acostumou com aquilo,
ou é algo, parece que é algo já tão ensaiado para ser uma oração eloquente, bonita, que você não consegue gerar essa intimidade. Chega a ser até forçado. Então, assim, o nosso relacionamento com Deus, gente, a nossa oração não precisa ser aquela oração eloquente, sabe? E ficar querendo falar palavras bonitas. Não. A nossa oração tem que ser uma oração realmente de intimidade, de pai e filho. Quando a gente abre o nosso coração para Deus, através disso, a gente gera essa intimidade. É igual quando você tem um amigo, você só tem intimidade com ele a partir do momento que você consegue se abrir com ele, abrir o teu coração para ele. Senão, gente, é colega, né? É uma pessoa só que de vez em quando ali você se encontra, tudo, mas não é um amigo fiel, sabe? Não é um amigo que você confia de contar os seus problemas, sabe? As suas preocupações para a pessoa, porque você não tem intimidade com ela. É uma pessoa que você vê de vez em quando, né? Agora, uma pessoa que realmente ali você convive diariamente, né? Que você acaba conhecendo, que você conhece a pessoa, sabe? Pelo tempo que você passa com ela, porque é o tempo que você se dedica a conhecer essa pessoa. Então, isso faz com que você gere uma intimidade com essa pessoa e confie na pessoa para abrir o teu coração. E é esse o relacionamento que Deus quer que a gente tenha com Ele. Ele não quer um relacionamento só baseado, gente, em regra, sabe? Em ritual. Deus quer um relacionamento onde a gente possa ter confiança nele para abrir nosso coração e para a gente ser quem nós somos. Igual a passagem, né, do fariseu e do cobrador de impostos, né, que a Bíblia fala que a maneira que o fariseu chegou para orar, né, Senhor, eu faço isso, eu obedeço, eu pago o dízimo. Então, assim, ele já foi orar se achando digno, de se achando merecedor de alguma coisa pelo que ele estava fazendo. E o outro não, né, o outro que era cobrador de impostos, ele foi humilde, gente. Falou, Senhor, eu não sou digno, eu sou falho, eu sou merecedor. E qual foi a oração que Deus mais se agradou? Então é sobre isso, gente. Sabe? Não é sobre você aproximar de Deus também, só para pedir, sabe? Ou só para falar para Ele o quanto você é bom, o quanto você faz as coisas, por isso que você merece, porque você tem feito as coisas certas, então você merece ser abençoado. Sabe, chegar diante de Deus só para cobrar ou só para pedir. A gente tem que se aproximar de Deus, reconhecendo as nossas falhas e procurando ter um relacionamento com Ele, sabendo que Ele é nosso Pai e que Ele está pronto para nos ouvir. Então, assim, isso faz parte do relacionamento que a gente tem que ter com Deus. Deus não está querendo que você se aproxime de Deus cheio de regra, sabe, cheio de ritual, porque isso atrapalha, gente, isso gera um bloqueio. Deus só quer que você venha, sabe? Deus só está te chamando para você ter um tempo com Ele, né? Na Bíblia diz, eu não me recordo agora onde está escrito, mas diz que quando você quiser falar com Deus, é você entrar no seu quarto e fechar a porta, né? E que Deus vai te ouvir. E então, assim, é simples, gente. Sabe? Você não precisa criar um ritual, não. Eu tenho que agora ir lá, tem que ser desse jeito, sabe? Eu tenho que ficar nessa posição, eu tenho que falar com Deus desse jeito, tem que ser desse jeito. Não, gente, é simples, sabe? O mais importante é você estar a sós com Deus, você tirar um tempo para Deus, sabe? Um tempo exclusivo. Por isso que ele fala para ir pro quarto e fechar a porta. Não quer dizer que tem que ser só no quarto, mas assim, tem que ser um lugar onde você fique sozinho mesmo com Deus. Sabe, onde não haja distração, ninguém possa ali te atrapalhar, entende? Tirar ali a sua concentração. Então, assim, é um tempo de qualidade. É só isso que Deus nos pede, um tempo de qualidade, um tempo separado para Ele, e que a gente seja sincero, a gente abra o nosso coração. É isso, gente. É isso que gera intimidade com Deus. Ele não está pedindo para você que para você orar, você precisa de ter um tipo de vestimenta na hora que você vai orar, que você precisa ter um tipo de atitude, sabe? Que você tem que orar em pé, deitado, sentado, que você tem que falar com Ele, tem as palavras certas para falar com Ele, senão Ele não vai ouvir. Não é assim, gente. Isso tudo são rituais, gente. Isso é religiosidade. O que Deus nos chama é para a gente ter um tempo de qualidade com Ele e abrir o nosso coração, sabe? Nos derramar na presença dEle. Sermos totalmente sinceros, porque Ele já nos conhece. Não chegar na presença dEle como se Ele não nos conhecesse.
Porque por mais que a gente muitas vezes não conheça a Deus, não tenha essa intimidade com Ele nos conhece. Então a gente não precisa de máscara, gente, para chegar diante de Deus. A gente precisa disso. Sabe? A gente não precisa ficar cheio de cerimônia muitas vezes. Claro que a gente tem que ter, sim, né, uma reverência com Deus. Mas isso não é prioridade para Deus. Gente. Isso não tem valor para Deus. Na hora que você vai buscar Ele, na hora que você vai tirar um tempo para Deus. Ele não está preocupado com isso. Sabe, se você vai ficar falando amaltíssimo Deus, Ele não está preocupado com isso. Ele só quer que você seja sincero, que você abra o teu coração. E para Ele poder trabalhar na tua vida, para Ele poder se fazer conhecido para você, para Ele revelar os planos que Ele tem para tua vida, para Ele te dar direcionamento. Isso tem bloqueado muitas pessoas de ter seu tempo com Deus, porque a pessoa sempre acha que ela precisa estar de um jeito, ela precisa falar de um jeito, sabe? E só tem um jeito certo de orar, porque se você não orar daquele jeito, Deus não ouve. E não é nada disso, gente. É simplesmente tirar um tempo a sós com Deus e abrir o teu coração, ser sincero diante de Deus. É isso que gera um relacionamento com Deus. Quando você entende isso, você quebra essa crença limitante da sua mente, as coisas fluem. E foi o que aconteceu comigo, gente. Eu também era assim. Quando eu pensava em orar, em tirar um tempo para Deus, eu pensava, mas aí eu vou ter que fazer tal coisa, sabe? Eu vou ter que me apresentar desse jeito e com reverência. Ou, mas aí tem que ser, eu vou ter que ficar ajoelhada, né? Muitas vezes, tem pessoas, gente, que tem até problema de saúde, muitas vezes, né? Nem consegue ficar ajoelhada muito tempo. Então, às vezes, isso tudo impede, porque a pessoa pensa assim, mas como eu não posso ficar de joelho, então não vou orar. Porque criaram isso na cabeça da gente, que para orar você tem que orar ou em pé, ou ajoelhado, sabe? Que isso é sinal de humildade, senão Deus não ouve. Claro, gente, que você ajoelhar para orar é muito bom, é uma forma de reverenciar. Só que não significa que é só dessa maneira que funciona. Então, assim, não importa, gente, acha a sua maneira, sabe? A maneira que for confortável para você. Só não deixe de tirar esse tempo pro Senhor. Não deixe de tirar um tempo todos os dias para ler a Bíblia, para orar. É isso que é importante, isso que vai gerar intimidade. É sobre isso. A intimidade com Deus é você realmente abrir o teu coração para Deus e tirar um tempo de qualidade para o Senhor. Dessa forma que você vai gerar intimidade com Deus, sabe? Que você vai conhecer a Deus, de fato. Não é através de rituais, gente. Deus não precisa disso. A maior maneira de a gente reverenciar a Deus é a nossa maneira de viver. A nossa conduta, sabe? Essa gente tem uma vida que a gente segue o exemplo de Cristo. Se a gente reflete Jesus nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos lugares que a gente vai. E é isso aí, essa é a maior reverência que a gente pode ter diante de Deus. Sabe? É glorificar o nome dele através da nossa vida. Não é a maneira que você ora, a maneira que você prega, a maneira que você louva. Não é, gente. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Espírito em verdade. Então, assim, é do coração, é de dentro para fora. Então, não adianta você chegar, às vezes, cheio de ritual e cheio de reverência, tanta coisa externa, mas o interior não tá, gente. O interior não estiver aberto, sabe? Não estiver preparado para aquele momento. Então é de dentro para fora. Tudo começa de dentro para fora. Então, assim, a gente tem que parar de se preocupar muitas vezes com pequenas coisas que para Deus não tem relevância nenhuma e que nos afasta dele, que nos atrapalha, sabe? De se aproximar dele. Por conta de coisas que para Deus não tem relevância. E a gente fica preso naquilo e aquilo nos atrapalha de se aproximar de Deus, de conhecer a Deus. Então, isso gera um bloqueio nas nossas vidas. Sabe, todas essas regras, essas crenças, elas geram um bloqueio. E Deus não quer, porque Ele não chamou mais a gente, Ele não chamou a gente para viver debaixo de julgo. A gente é livre no Senhor. Então, se você se sente bem de orar em pé, sabe, andando para lá e para cá, ou sentado, ou ajoelhado, ou deitado, né, na cama, no chão, ou se você quer fazer na sala, no quintal, na cozinha, no quarto, isso não importa para Deus. Sabe, as suas palavras, a maneira que você se expressa, isso não importa para Deus. O que importa é estar com o coração quebrantado e contrito
e se derramar na presença do Senhor. Ser sincero, ser humilde. É isso que importa para Deus. Então, assim, que a gente possa quebrar, gente, sabe, esses pensamentos que esse barulho é a geladeira que ligou. Então, que a gente possa tirar, sabe, esses bloqueios da nossa mente, essas crenças limitantes que nos atrapalham de ter intimidade com Deus. E se a gente não tem intimidade com Deus, gente, infelizmente a gente não tem uma vida de milagres. Sabe, você vive simplesmente uma religião, uma crença, sabe assim, um ritual, mas você não vive o verdadeiro evangelho. Porque você não tem liberdade para isso. Sabe? E a Bíblia diz que Cristo nos chamou para ser livre. Ele chamou para a gente ser cativo de nada, para a gente viver debaixo de nenhum jugo. E aí, gente, ela continua aqui, ó. Enquanto eu leio as Escrituras, estou descobrindo mais sobre esse Deus a quem sirvo, esse Deus que amo. Ele realmente deseja que você o conheça com maior intimidade. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Jeremias 29, 12 ao 14. É o que eu acabei de falar para vocês, gente. Quando você clamar, você orar de todo o seu coração, Deus vai te ouvir. Sabe, Ele vai te ouvir e você vai ser encontrado por Ele. Ele vai se revelar para você. Então, esse é o passo, gente. Você quer ter uma vida de intimidade com Deus? É simples assim. Tenha um tempo de qualidade com o Senhor e busque a Ele, gente, do seu jeito. A única, digamos, regra que existe em tudo isso é que a única maneira de buscar Deus é orando e lendo a Bíblia. Não tem outro meio. Na verdade, assim, não são regras, né? São os únicos meios que você tem para ter uma intimidade com Deus é através da oração e da leitura da palavra. Mas fora isso, gente, a maneira que você vai orar, a maneira que você vai se apresentar diante de Deus, né? A posição que você vai estar quando você estiver orando, gente, isso é entre você e Deus. O que importa é que você faça de todo o coração, igual está escrito aqui no versículo de Jeremias. Gente, eu anotei aqui alguns versículos, eu vou ler alguns para vocês, ó. Gálatas 4, do 6 ao 9. Vou procurar aqui na Bíblia para eu estar lendo aqui com vocês. Ó, pessoal, achei aqui, ó. Gálatas 4, do versículo 6 ao 9. Diz assim, ó. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o espírito de seu filho, que clama a papai. Assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. No passado, quando não conheceis Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, conhecendo Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como podeis voltar outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então aqui, gente, ó, vou pontuar aqui o versículo 7, ó. Assim já não és mais servo, mas filho. Então, aqui nesse versículo, Deus está dizendo que Deus, Ele nos considera filho. Então você pode se apresentar diante dele como pai, tá? Não precisa se apresentar como servo. Você pode se apresentar diante de Deus como pai. E como pai você tem a total liberdade, gente, de se aproximar dele, de falar com ele, de abrir teu coração, sabe, de se desnudar mesmo diante da presença dele. Você não precisa de capa, você não precisa de nada disso, né? Porque você não é mais servo, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem esse direito, entende? Essa liberdade de chegar no Pai com as suas mazelas, com o seu jeito, sabe? Com a sua maneira de se expressar. Então, assim, a gente não tem que submeter a julgos. Quando você entende que você é filho de Deus, você não se submete mais julgo, gente. Sabe? Nosso papel é obedecer às Escrituras, aos mandamentos que Jesus deixou, né? Os princípios da Bíblia. Mas quanto à regra, gente, igual a Bíblia falou que é rudimentos do mundo, fracos e pobres. Então, assim, né, o versículo 9 diz: agora, porém, conhecendo Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como podeis voltar outra vez a esses rudimentos fracos e pobres ao qual de novo quereis servir? Então, o que significa essa palavra também? Claro que são as coisas, né, do mundo, né, coisas que não agradam a Deus. Mas também a gente pode levar para esse lado, gente. Que quando você conhece Deus, como você vai voltar, sabe, a seguir
esses rudimentos fracos e pobres, né? Ensinamentos que dizem que você tem que fazer desse jeito, tem que fazer, né, que só de um jeito tá certo, que existe um jeito certo para isso ou para aquilo, sabe? De você manusear isso, manusear aquilo, fazer ou deixar de fazer, que tem um jeito certo, que é só daquele jeito que é o que funciona. Então, quando você conhece a Deus como teu Pai, isso não tem mais governo sobre a tua vida, isso não tem mais poder sobre a tua vida, porque você entende que você não é mais servo, você é filho de Deus. Então você não precisa dessas armaduras. Gente, Deus, ele não gosta que a gente se aproxima dele, sabe, cheio de armadura, de máscara, cheio de mimimi, de tanta coisa, gente. Deus não está interessado nisso. Deus, ele quer que a gente seja sincero com ele. Como um filho mesmo, gente. Quando, né, que a pessoa que é pai, é mãe, entende isso. Você prefere que o seu filho mascare aquilo que ele está sentindo, mesmo que muitas vezes você sabe que ele não está bem, você prefere que ele finja que está bem, para você não se preocupar, de certa forma, sabe? Ou para mascarar aquilo que ele está sentindo. Você se sente bem quando acontece isso? Quando você vê que o seu filho ou sua filha não está bem, você vai perguntar, fala, não, tá tudo bem, não quer se abrir? E coloca ali uma máscara, uma armadura, para dizer que está bem, sabendo que não está bem, e você sabendo que ele não está bem, sabe, que você queria que ele se abrisse, porque você poderia ajudar de alguma forma, e ele não quer se abrir, ele prefere usar aquela capa, aquela armadura de que ele é forte, que ele não precisa de ninguém, que ele não depende de ninguém, que ele é autossuficiente, porque ele não quer se abrir com você. Como você se sente quando isso acontece? Você se sente, a gente como pai, a gente se sente mal, sabe? A gente se sente culpado, fala, poxa vida, ele não confia em mim, por que ele não está confiando em mim? Por que ele não está querendo se abrir comigo? Será que será que ele não confia em mim o suficiente para se abrir? Será que ele não acredita que eu desejo bem para ele e que eu vou aconselhar ele para o bem dele, mesmo que ele não goste? Então a gente fica com esses questionamentos na mente, né? Quando um filho se fecha e a gente sabe que ele não está bem. É a mesma coisa a Deus, gente. E Deus também nos conhece, ele sabe quando a gente não está bem. Só que ele quer nos ajudar, ele quer que a gente peça ajuda dele. Assim como o filho, né? Igual eu estou dando exemplo. Muitas vezes está passando uma dificuldade, a gente como pai, a gente queria que eles pedissem a nossa ajuda. Deus é a mesma coisa, ele quer que a gente peça a nossa ajuda, porque ele quer nos ajudar, sabe? Ele quer nos direcionar, nos consolar muitas vezes. Só que muitas vezes a gente está tão cheio de armadura que a gente não consegue ter esse relacionamento com ele. Sabe? A gente se sente tão falho, sabe? Tão... Não sei nem explicar, gente, mas é assim, algo que nos atrapalha. A gente não consegue se abrir, a gente não consegue, gente, abrir nosso coração para Deus. Sabe? A gente prefere fingir que está tudo bem do que ir lá para o nosso quarto, muitas das vezes, né? Ir para um lugar, ficar ali sozinho com Deus e se derramar aos pés do Senhor e contar para ele tudo que está acontecendo. A gente prefere continuar levando a vida, né? Usando aquela armadura, aquela máscara, ferido, sabe? Escondendo nossas feridas, vivendo uma vida de aparência, porque a gente não quer nem se render aos pés do Senhor. Então, assim, isso se torna, gente, uma religião. Deus não chamou só para isso, para a gente ter uma religião e viver só uma vida de regra e uma vida de aparência. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus não quer que a gente tenha uma vida cheia de regra, gente, uma vida debaixo de jugo do homem, uma vida... Deus não quer que a gente tenha uma vida de aparência. Ele quer que a gente tenha uma vida plena nele, sabe? Que a gente seja livre nele, para conhecer ele, sabe? Seja livre para orar, seja livre para fazer o que ele nos chamou para fazer. Tenha uma vida livre em Cristo. Saia debaixo do jugo do homem. Sabe? Pare de ser escravo, porque servo nesse caso aqui não é servo no sentido de quando a gente serve alguém, porque Deus nos chamou assim para servir, né, as pessoas, mas é servo no sentido de escravo, sabe? Escravo das pessoas, do jugo do homem, escravo da sua própria mente limitada, né, por conta das crenças limitantes ali que colocaram na tua cabeça. Então muitas vezes a gente é escravo das pessoas, a gente é escravo da nossa própria mente, dos nossos achismos, e a gente não tem essa liberdade em Cristo. A gente não consegue ser livre.
Porque são tantas cadeias, tantas coisas que nos aprisionam e a gente se permite, gente, ser aprisionado. Então, assim, a gente tem que entender que Deus nos chamou para ser livre, para ter uma vida livre nele. A gente só vai encontrar essa liberdade, gente, através de Jesus. A palavra de Deus diz que Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, você só vai ser livre através de Jesus. Então, você precisa conhecer Deus. Você precisa entender o sacrifício da cruz. E você só vai, gente, conhecer Deus, entender a palavra do Senhor, entender, sabe, o nível do amor de Deus. Claro que a nossa mente não alcança, né? Mas você entender esse amor de Deus tão incondicional, né? Que enviou o único Filho para morrer por nós. Você só vai entender o sacrifício de Jesus e as obras do Espírito Santo quando você tirar esse tempo com Deus, quando você ter intimidade com Deus, quando você se permitir conhecer a Deus, né? Orando, tendo tempo com Deus, lendo a Bíblia, buscando conhecimento, sabe, buscando revelação da palavra através do Espírito Santo, e quem revela a palavra de Deus para nós é o Espírito Santo. Então a gente precisa ter essa busca, só que assim, já sem reservas. É uma busca sem reservas, sem bloqueio, sabe, sem regra, só vai, sabe, só vai. A Bíblia diz, né, Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É vinde a mim, ele só vai, ele só está te chamando, vai da maneira que você se sentir livre, vai até os pés de Jesus. E aí, gente, através disso, o próprio Deus vai te direcionando, sabe? Quando muitas vezes eu fazendo meu devocional mesmo, muitas vezes eu começo sentada, tudo, e de repente eu sinto a necessidade, sabe? O Espírito Santo toca no meu coração para eu poder me ajoelhar, ou para, né, às vezes levantar, estender as mãos. Sim, gente, você só dá o primeiro passo de ir até Jesus, sabe? De buscar a presença dele. E através disso, o Espírito Santo mesmo vai te direcionando, gente, sabe? Vai direcionando a tua oração. O próprio Espírito Santo, ele dirige tudo, ele vai direcionando a sua oração, ele vai direcionando, gente, se aquele dia você precisa ter mais autoridade. Eu já vivi essa experiência, gente. Quantas vezes eu estava orando e de repente Deus me deu uma autoridade, eu comecei a orar por coisas que eu nem sabia porque eu estava orando, sabe? Muitas vezes estendendo as mãos, outras vezes através de louvores. Deus me colocava um louvor no meu coração e eu ficava ali ministrando aquele louvor. Outras vezes eu me jogava no chão, ajoelhada, porque eu sentia que eu tinha, né? Que aquele momento eu precisava me ajoelhar. Então, assim, o Espírito Santo vai direcionando tudo. Mas você não precisa ter ritual para isso. Deixa o Espírito Santo te conduzir, só vai. Só vai, gente. Só faz o que Deus pede e o resto deixa com Deus. Deixa o Espírito Santo, que ele vai te conduzir. Aí sim ele vai te conduzir para você fazer da maneira que ele quer que você faça. E não vai ser com peso. Porque você vai estar tão envolvida com aquele momento, você vai estar tão aberta, gente, porque Deus quer fazer. Então, assim, gente, só vai, sabe? Só vai. Tira esse tempo, busca ter intimidade com Deus, busca conhecer a Deus. Porque, assim, eu posso dizer por experiência própria, gente, Deus só tem a acrescentar na nossa vida. Tudo que você faz para Deus, gente, vai trazer algo bom na tua vida. Não é perda de tempo. Muitas vezes a gente está tão envolvido com as atividades que a gente pensa assim: mas eu vou perder tempo se eu parar de fazer tal coisa e ele tirar um tempo para Deus. Não é, gente, perder tempo. Sabe? Tempo com Deus é o melhor tempo que você pode dar para alguém ou para algo. É o maior investimento que você pode ter na tua vida. É tempo com Deus. Não é perda de tempo. Sabe? Então vai como você tá, como você se sente confortável. O Espírito Santo de Deus vai te conduzindo a partir daí. E também tem outra palavra que é em João 15:15, que diz assim, ó: não vos chamamos mais servos, mais amigos, né? Que é parecido com essa que eu acabei de ler para vocês. E o que quer dizer, gente? Amigos. Amigos é quem tem intimidade, igual eu já falei para vocês, sabe? Nós não somos mais escravos. Nós somos livres através de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do tempo foi rasgado. A partir dali nós temos livre acesso para com Deus. A gente não precisa de intermediário, a gente não precisa de nada disso, porque a gente tem livre acesso para falar com Deus, sabe? Para se aproximar de Deus. Então a gente não é mais servo, a gente não é mais escravo que precisa da permissão. Igual eu estava falando, precisa de ter a maneira correta, de se apresentar da maneira correta, de ter, né, tanta cerimônia que você fica até cheio de bloqueio, porque você nem consegue ser
Você mesmo é de tanta pressão psicológica que você tem para se aproximar de Deus, sabe? Tanta regra que você acha que precisa para se aproximar de Deus, você nem consegue, sabe? Isso gera um bloqueio na tua vida. Então não precisa disso, a gente não é escravo, a gente é livre, a gente é amigos de Deus. E como amigo você tem liberdade, igual você tem liberdade de chegar com um amigo para contar os seus problemas para ele, para aconselhar, muitas vezes até para corrigir. É a mesma coisa da gente com Deus. Nós temos total acesso, total liberdade com Ele. Se Ele precisar, se for preciso aconselhar, Ele vai aconselhar. Se for preciso direcionar, Ele vai direcionar. Se for preciso consolar, Ele vai consolar. Mas se for preciso corrigir, Ele também vai corrigir. Porque Ele é um bom Pai e Ele é o nosso melhor amigo. Vai com o coração contrito, quebrantado, sabe? E tira esse tempo com Deus. Mesmo que você não saiba nem orar. Fala, Senhor, eu não sei orar e eu não entendo nada da Bíblia. Eu abro a Bíblia para mim, eu leio, parece que eu estou lendo outra língua, né? Como diz o ditado aí, parece que tá, ele fala falando grego, né, no caso. Parece que está escrito em grego, eu não entendo nada. Mas só o fato de você estar ali, disposto, disponível, sabe? Deus só quer que você esteja disponível. Só o fato de você tirar esse tempo, você estar disponível, sabe, para conhecer, para entender, Ele, através do Espírito Santo, Ele vai te direcionar, Ele vai te ensinar a orar. E Ele vai revelar, através do Espírito Santo, Ele vai trazer a palavra revelada no teu coração. Ele vai te dar discernimento, sabedoria para você entender. E a partir daí, Ele vai começar a direcionar a tua vida, sabe, alinhar a tua vida. E porque milagres, né, igual ela fala que a intimidade com Deus gera uma vida de milagres. Muitos milagres são gerados no secreto e são milagres sobrenaturais, são coisas espirituais que ninguém pode explicar. A mente humana não explica. Então só através disso, você ter essa intimidade com Deus, que você vai ter uma vida, né, que você vai gerar milagres na tua vida. Então mesmo que você não saiba como ir, que você não saiba orar, que você não saiba ler a Bíblia, mesmo que você não entenda a Bíblia, vai, sabe, vai com o coração aberto, tira esse tempo a sós com Deus, fala, Deus, tô aqui, sabe, Senhor, eu tô aqui, do meu jeito, não sei nem por onde começar, mas tô aqui. E aí Deus vai te conduzindo. Deus vai te conduzindo. E assim, às vezes você começa com 5 minutos, 10 minutos. E quando você vê, gente, você já tá ali 1 hora. Começa a ser tão, sabe, começa a fluir tanto, que quando você vê, já passou 1 hora e você tá ali ainda. E aí 1 hora ainda parece pouco. Sabe, para tudo que Deus começa a derramar, tudo que Deus começa a revelar para você, sabe, a presença dele, a presença do Espírito Santo que é manifesta muitas das vezes no nosso secreto. Então assim, 1 hora acaba se tornando pouco para tudo aquilo que, sabe, que você quer viver em Deus naquele momento. Tudo aquilo que você está experimentando naquele momento, 1 hora passa a ser pouco. Então assim, não espere, gente, estar pronto, preparado, sabe, achar que tem um jeito certo de fazer. E não espere, gente, você saber ou entender que quem vai conduzir, quem vai te dar discernimento, sabedoria para você entender, quem vai te conduzir, quem vai te ensinar a orar, conduzir a oração vai ser o Espírito Santo. E através disso, pode ter certeza que muitos milagres vão ser gerados na tua vida, se você se dispor a ter um tempo de qualidade com Deus, sabe? A ter intimidade com Ele e procurar conhecer Ele de verdade. Porque o Deus da Bíblia é o único Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você conhece Deus de fato, de quem Ele é. Você não conhece Deus através de uma religião, sabe? Você não conhece Deus através de pessoas que muitas vezes criam um Deus próprio, né? Porque muitas vezes a gente faz isso, a gente cria um Deus, um Jesus para nós mesmos, que não é o Deus da Bíblia. Mas quando você tem intimidade com Deus, você ora e Deus se revela para você quem Ele é, sabe? Como Ele age através da palavra, não tem erro, porque Ele é o Deus da Bíblia. Então assim, quando você aprende com a palavra do Senhor, gente, nada mais te abala, nada mais te, sabe assim, você não vai ser mais levado, guiado por coisas que sem fundamento, igual, né, a gente viu no versículo. Você não vai ser guiado mais por nada disso, por coisas, por vãs filosofia, sabe, por falsas doutrinas, por julgo, né, do homem, que seja. Você não vai ser levado por mais nada disso, porque você aprendeu através da palavra quem Deus é.
E nada vai mudar isso dentro de você, sabe? Nada vai abalar a sua fé, porque você sabe quem você tem crido, que é o Deus da Bíblia. Aqui, gente, eu anotei que eu vi aqui na internet e eu achei interessante. Que a diferença de você ser amigo, né, e de você ser seguidor ou servo de Jesus. Então, o amigo, ele é íntimo de Deus, ele tem um relacionamento de amizade com Deus, que é o que a gente, né, eu já falei aqui com vocês, né, que quando a gente é amigo do Senhor, a gente é íntimo dele, a gente tem relacionamento. Então, a gente não tem reserva, gente, a gente se entrega e se derrama na presença do Senhor e permite ele fazer do jeito que ele quiser, sabe, ele que vai conduzindo. O seguidor, ele é até envolvido com as coisas de Deus, mas sem intimidade, né? Ou seja, é muitas vezes os simpatizantes, né, do Evangelho, que eles até acham lindo, sabe, as coisas de Deus, o que Deus faz, eles creem em Deus, mas eles são só assim, eles só seguem a Deus, falam assim, eu acredito em Deus e entende? Eu muitas vezes falo, eu sou cristão, tudo, mas é só simpatizante, gente. Não tem relacionamento diário, ele não procura conhecer a Deus, ele não procura saber qual é a vontade de Deus para a vida dele, porque ele se deixa, porque ele conduz a vida dele, entende? Ele se simpatiza com Deus, acredita, acha lindo, mas ele continua vivendo a vida dele, sabe, do jeito que ele quer, tomando as próprias decisões, e ele mesmo conduz a vida dele. Então ele não tem compromisso com Deus, entende? É só simpatizante. Mas não tem nenhum compromisso com Deus, então ele não é envolvido realmente com Deus. E o servo, por outro lado, ele já tem compromisso com Deus, eles são comprometidos com Deus, né? E ele ama servir a Deus e as pessoas, mas ele não tem aquela amizade profunda com Deus, ou seja, ele também não tem aquela intimidade, que nesse caso, gente, são os religiosos, sabe? Os religiosos, que eles amam a Deus sim, sabe? Eles amam a Deus, eles têm compromisso com Deus, eles procuram obedecer, né? Mesmo que muitas vezes as regras, eles procuram obedecer por amor, por amar a Deus, só que eles não têm intimidade com Deus, sabe assim, eles não têm esse relacionamento de amizade com Deus, por não ter profundidade, por não se aprofundar. Tem muitas vezes, igual eu falei, por bloqueios mesmo, gerado na própria mente. Então assim, ele mais segue regra e sabe, procura ser igual os fariseus, né? Muitas vezes segue regra, procura seguir regra, fazer as coisas certas, tem compromisso ali de fazer as coisas certas, de obedecer, só que não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento. E muitas vezes por conta de tantas regras, tantos bloqueios, né, que atrapalha deles ter esse relacionamento com Deus, que é o que eu estava falando, sabe? É tanta regra que gera um bloqueio da pessoa se aproximar de Deus de fato. Tá? Porque ela tem Deus como assim, nossa, ele é muito poderoso e eu não posso me aproximar dele, sabe? Eu não posso falar assim pra ele, porque, né, ele é Deus, eu não posso falar dessa maneira com ele, porque ele é Deus. Mas o amigo de verdade, gente, ó, quando você tem Deus como seu pai, como seu amigo, e você tem intimidade com ele, você pode ser livre, você pode falar para ele tudo que você está sentindo, a maneira que você está sentindo, você tem liberdade para isso. Então assim, é para isso que Deus nos chamou, sabe, para ter intimidade com ele, sabe, para sermos amigos dele, e que a gente possa entender que ele não é só nosso Senhor, que ele é nosso Pai, igual a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, ele é Pai e ele é Senhor das nossas vidas. Mas uma coisa não anula a outra. Ó, Pai nosso que está no céu, ainda começa falando sobre a paternidade de Deus. Pai nosso que está no céu. Nem essa oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou, ela começa assim, gente, como muita gente acha que tem que ser, Altíssimo Deus, sabe, aquela coisa toda. Jesus já ensinou, é simples. Santificado seja o teu nome. Ou seja, existe a reverência, porque ele é santo, ele é Senhor de todas as coisas. Mas é simples. Entende, gente? Não estou dizendo aqui que você não tem que ter reverência. Tem que ter, mas é simples. É na simplicidade, não precisa de muita coisa. Sabe? Não precisa enfeitar nada. É simples. E você adora a Deus com o teu coração. Igual eu falei, gente, os verdadeiros adoradores adoram, né, a Jesus em espírito e em verdade. Ou seja, é de coração, de dentro para fora. Então a reverência tem que estar dentro de nós.
Tá? Quando você se achega a Deus, sabendo já que Ele é santo, sabe? Que você está diante de um Deus poderoso, de um Deus que é dono de todas as coisas, e que Ele é santo, sabe? Que Ele é justo, que nele não há pecado. Então a reverência já está ali, porque você já sabe quem Ele é, então já está de dentro para fora. Então assim, que a gente possa se despir, sabe? De tudo isso que nos limita, que nos bloqueia, que nos atrapalha de se aproximar de Deus e de ter realmente uma intimidade com Ele e de nos tornarmos amigos de Deus, porque é tudo que Ele mais quer, gente. É tudo que Deus mais quer, é que a gente tenha intimidade com Ele, que a gente conheça Ele como Ele é e que a gente tenha essa vida plena nele, a gente tenha uma vida cheia de milagres. E essa, gente, é a única maneira de você conhecer a Deus, é através da oração, da leitura da palavra, sabe? E sim, claro, através da obediência, né? E aí é só você se achegar até Deus, né? A Bíblia diz que achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Então, só se achegar a Ele, gente. Se achega a Ele, que Ele vai se achegar a você, Ele vai se revelar para você, sabe? Ele vai te conduzir, te direcionar, e é Ele quem vai dizer para você, né? Através do Espírito Santo, como Ele quer que você seja, como que Ele quer que você ande, que você se porte, sabe? A maneira que Ele quer que você se posicione. É Ele quem vai te direcionar quando você tiver essa intimidade com Ele, não são as pessoas, sabe? É o próprio Espírito Santo que vai fazer isso nas nossas vidas quando a gente tiver, né, essa intimidade com Deus. Aí Ele sim vai te conduzir. Então deixe Deus conduzir a tua vida, sabe? Não deixe ser conduzido por homens, e que os homens são falhos, e nem por você mesmo, porque a Bíblia diz que nosso coração é enganoso. Então muitas vezes a gente se engana. E deixe ser conduzido por Deus através do Espírito Santo. E daí, gente, você não vai errar, porque Deus, Ele não erra, Ele é perfeito. E é isso, gente. Essa foi a palavra de hoje. Ficou, gente, enorme de novo o vídeo, né? Mas a gente tem que obedecer, né? E como eu falo pra você, gente, eu sou instrumento e Deus me leva por caminhos que nem eu mesmo, sabe, assim, nem passou pela minha cabeça. Então, assim, que Deus tenha falado no coração de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o que eu quis passar para vocês sobre o que é, de fato, ser íntimo de Deus. E agora a gente vai orar para encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais esse devocional, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai, de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a Te conhecer cada dia mais. Senhor Jesus, que possamos, Senhor, ter esse tempo de qualidade contigo todos os dias. Pai, que possamos, Senhor, abrir o nosso coração, Pai, sem reservas, ó Pai, sem bloqueios. Abre a nossa mente, Senhor, renova a nossa mente, meu Deus. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos torna cativo. Senhor, tira todo o jugo, Senhor Jesus, que muitas vezes a gente impõe sobre nós. As pessoas tentam colocar sobre nossas vidas, Pai, para nos paralisar, Senhor Jesus, para que a gente não viva ser uma vida livre em Ti, Pai, porque o Senhor nos chamou para a liberdade, Senhor Jesus. Que possamos ser livres em Ti, meu Deus, para fazermos aquilo que o Senhor tem chamado a gente para fazer. Que a gente não seja quem as pessoas querem que a gente seja. Que a gente não faça o que as pessoas querem que a gente faça. Mas que a gente seja quem o Senhor nos chamou para ser. Que a gente faça aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Pai, só através de uma intimidade contigo, Senhor, só através da gente te conhecer, Pai, é que a gente vai saber quais são os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Só através dessa intimidade que a gente vai saber o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer que a gente seja, como o Senhor quer que a gente haja, o que o Senhor quer que a gente faça. E que o Senhor possa, Senhor, gerar muitos milagres na nossa vida, Pai. Através, Senhor querido, dessa intimidade, desse conhecimento, Senhor. Cada vez que a gente se aproximar do Senhor, cada vez que a gente conhecer ao Senhor, que o Senhor possa, Senhor, se revelar os planos que o Senhor tem para nossas vidas. Que o Senhor venha, Senhor querido, trazer, Senhor, esses milagres, Senhor, para a nossa vida. Que a gente só consegue, Senhor, viver, Senhor, ter essa vida de milagres através da busca incessante, Senhor, da busca constante pelo Senhor, sabe? Dessa intimidade, Senhor, com o Senhor. Então, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender que sem Ti nós não somos nada, Pai, que nós precisamos de Ti. Que
que nós precisamos ter relacionamento contigo, Senhor, que não venhamos ter uma vida de aparência, não venhamos ser somente religiosos, Senhor, mas que possamos ser verdadeiramente, Senhor, adoradores, possamos ser filhos, possamos tomar posse, Pai, da herança que o Senhor nos deu, que é de sermos filhos de Deus e amigos, Senhor, do Senhor. Nós possamos ter o Senhor não só como o Senhor da nossa vida, mas como Pai e como amigo. Porque é isso que o Senhor quer, Senhor, querido, para nossas vidas. E nós te agradecemos por este momento, te agradecemos por essa palavra maravilhosa, Senhor. O Senhor nos abençoe poderosamente, abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo esse devocional, Pai. Que as pessoas possam, Senhor, entender que o Senhor está de braços abertos, Senhor. Que o seu chamado, Senhor, é vinde a mim. Sabe que o Senhor está chamando ela, Senhor, para te conhecer, para ter esse tempo contigo, Pai querido. E que é o Senhor que vai conduzir todas as coisas. Ela só precisa ir. Ela só precisa se achegar ao Senhor. Que o Senhor vai se achegar a elas. Que o Senhor vai trazer descanso para a alma delas. Que o Senhor vai revelar os planos que o Senhor tem para a vida delas. Que o Senhor vai direcionar a vida delas, Pai. Que aí elas vão, a partir disso, Senhor, ter uma vida de milagres, Pai querido. É que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. É isso, gente, sabe? Deus está chamando, né? Vinde a mim. Então, vai, gente, vai no encontro dele. Ele está de braços abertos, né? Para receber cada um. Vou finalizar o vídeo por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.